Sem sombra de dúvida, você já deve ter notado que muitos personagens do cinema andam em carros incríveis. Carros muito caros, velozes, chiques, extremamente caros. Vendo esses carros, você fica até com dúvida de que eles existiram. Mas são carros incríveis que realmente existiram e muitos deles ainda existem. No vídeo de hoje, vamos mostrar os 10 carros mais caros e raros da história do mundo automóvel. Fique ligado e vamos juntos. Isso é claro depois de cumprir as regras da casa, que é subscrever ao canal, dar um like ao vídeo e partilhar com mais amigos. Vamos embora. Na 10ª posição nós temos a Ferrari F40. Esse carro italiano foi criado em 1987 para celebrar o 40º aniversário da Ferrari. Daí surgiu o F40 no seu nome. O carro pesava mais de 1.100 kg e tinha características incríveis. Era capaz de ir de 0 a 100 km por hora por apenas 3,6 km por hora e tinha 468 cavalos de potência debaixo do seu capô. Apesar de terem se passado mais de 30 anos depois da sua criação, esse modelo ainda se encaixa perfeitamente aos padrões modernos e pode ser usado normalmente nos dias atuais, pois tem um visual arrasador e uma velocidade que ainda compete com muitos automóveis da era atual. Uma curiosidade sobre o carro é que foi o último modelo produzido por Enzo Ferrari, que é o fundador da empresa Ferrari. Pensamos que essa foi uma conclusão incrível para terminar a sua carreira depois de ter feito coisas significativas na indústria automotiva. Inicialmente, ela foi vendida por $450 mil e foi valorizando-se com o tempo e chegando a ser comercializado até $1.600.000. Na 2ª posição, nós temos a Mercedes-Benz 540K ou 540K, como é dito no Brasil. Não se pode falar de carros caros e chiques sem mencionar a Mercedes. Esse conversível de 2 lugares foi apresentado pela primeira vez durante o Salão de Automóveis de Berlim de 1936. O último carro desse modelo saiu de linha de montagem em 1940, já no início da Segunda Guerra Mundial. Foram produzidos no total 32 veículos desses e cada um deles foi considerado o melhor de sua época, não apenas pela sua alta velocidade, porque era muito rápida mesmo, mas também pelo alto custo de seus acabamentos. Era nesse modelo da Mercedes onde se locomoviam os líderes daquele tempo, os grandes chefes das indústrias, os autores famosos, tanto na Alemanha como no exterior. Vários desses carros ainda existem e estão em museus ou em coleções particulares de ricos colecionadores. Em 2012, um exemplar desse carro foi vendido por $11,8 milhões em um leilão depois de uma longa negociação. A seguir, nós temos a Bugatti Type 41 Royal. Esse é mais de um dos carros reais da nossa lista. Foi produzido pela empresa francesa Bugatti na década de 20 e foi considerado como o Audi da engenharia automotiva da época. Com as suas características, não é de se admirar de que o carro tenha recebido o nome real. O plano inicial era construir apenas 25 exemplares dessa enorme viatura para as pessoas mais ricas daquela época, assim como o rei Afonso XIII da Espanha. Mas infelizmente, a Grande Depressão arruinou os planos da empresa e até 1930 tinham sido apenas construídos 6 exemplares da marca. E mesmo assim foi extremamente difícil encontrar compradores para eles. Por essa razão, 2 desses carros permaneceram na família Bugatti. Reza a história que apenas 2 carros sobreviveram da guerra e os 2 foram vendidos para um multimilionário americano, Briggs Scanian, em 1950. Conta-se que ele usou o carro por mais de 30 anos, chegando depois a vender um dos modelos a Mayoskoya. Em 1987, o carro foi vendido em leilão por um valor recorde de 9,7 milhões de libras, no qual mais de 4.000 pessoas participaram para comprar o carro. Atualmente, o pertence a um comprador anônimo que, segundo rumores, está disposto a vender novamente caso encontre um milionário capaz de adquiri-lo. Em 8ª posição, nós temos a Mercedes-Benz 770. Que é outro automóvel querido pelos líderes mundiais, chegando a ser o carro mais caro do mundo durante muito tempo. O carro foi produzido em 2 séries
de 1930 a 1943, chegando a ser fabricado até 200 exemplares, sendo alguns deles blindados, claro que entende-se por causa da época de guerra em que foram construídos. Eles chegavam a ter 400 cavalos de potência, o que era impensável naquela época. Além disso, essa pesada raridade de 5 kg era capaz de acelerar até 180 km por hora, que era o mais veloz naquela época. Sem esquecer que ele era montado 100% à mão, tendo elegantes acabamentos de madeira que confirmam que você tem um carro de luxo. Hoje esse carro é uma coleção extremamente valiosa, chegando até 2 milhões de dólares para adquirir. A seguir nós temos a incrível Volga V12 Coupé. Esse deve ser o melhor super carro de fabricação russa, pois é a mistura de um Volga 21 e um BMW 850. Lembrando que essas duas viaturas foram apenas utilizadas o seu chassi, motor e interior. Todos os outros detalhes foram construídos de forma exclusiva, assim como todos os painéis e a lataria do novo conversível. Vale também referir que a criação do veículo levou aproximadamente 17 meses e todos os detalhes foram feitos manualmente. A maior parte dos detalhes desse carro foram ocultados pelos seus criadores, mas sabe-se que ele possui um motor de 380 cavalos de potência, de acordo com dados não confirmados, chegando a custar até $1 milhão, o que varia com frequência. A seguir nós temos a Ford GT40. Esse é um carro americano que é o mais caro que já existiu e também o carro americano já mais vendido. Ele foi inicialmente construído para ser um carro de corrida, tendo sido lançado em 1968 e se tornou líder das competições mais famosas da época. Já deixou para trás até mesmo as incríveis máquinas italianas e ocupa um lugar invejável na história dos automóveis americanos. O Ford GT40 também participou em gravações de Hollywood, como do filme Le Mans, estreados por Steve McQueen. Atualmente há relatos que dão conta de que essa incrível viatura foi vendida em um leilão, chegando a ser comprada até $11 milhões, chegando até mesmo a parar nas páginas do livro de recorde Guinness. Atualmente existem apenas 2 cópias desse veículo. A seguir nós temos a Ferrari 250 Testarossa. Este é um grande ícone italiano, tendo sido lançado em 1952. Tem uma potência de até 300 cavalos que permite que o automóvel chegue a uma velocidade de até 200 km por hora com muita facilidade, sem esquecer de que esse carro ganhou 3 vezes as corridas de Le Mans. Além de super belo, esse carro também tem incríveis acabamentos e incríveis detalhes, o que podemos notar facilmente. Foram construídos apenas 22 exemplares dessa incrível viatura e os preços chegam a ser significativamente caros. Alguns relatos que nos chegaram dão conta de que um deles foi vendido em um leilão, tendo sido comprado um preço absurdo de incrivelmente $16 milhões e 400 mil. É demais. Parece até coisa do outro mundo, não é? Eu sei. Bem, a seguir nós vamos analisar a incrível Lamborghini Miura. Este super carro italiano foi produzido nos anos 60, tendo revolucionado os modelos e versões anteriores a nível do seu design, que é muito usado até as épocas atuais. Tem linhas de acabamento rebaixado que fazem um carro parecer tão completo e ao mesmo tempo tão simples. Esse carro vem manter a hegemonia dos incríveis carros italianos a nível de superprodução, sobretudo elegância e velocidade. Nota-se facilmente que é um carro bom para passear, mas é um carro excelente para a corrida. Possui um motor com uma capacidade de 350 cavalos e facilmente consegue ultrapassar a velocidade de 200 km por hora. Chegando até mesmo ao limite de 270 km por hora já naquela época, pois possuía mais de 50 cavalos do que o Ferrari 275. A seguir a essa bela máquina nós temos a Bugatti Type 57 SC Atlantic.
Possivelmente você nunca verá um desses carros na sua estrada, pois só existem 2 exemplares no mundo todo. Um deles pertence ao designer Ralph Lauren. Se você nunca ouviu falar dele, é o dono daquelas marcas que você vê naqueles boxers, Polo Ralph Lauren. E é considerado como um dos modelos mais caros que esse designer possui. O outro design pertence a um anônimo que chegou a custar em 2010 até uma quantia de 30 milhões de dólares e ele está guardado no Museu da Califórnia. Incrível e absurdamente fora do comum os preços dessas viaturas. E foi considerado durante muito tempo como o carro mais caro do mundo. Imagine que o carro foi produzido em 1936, mas já tem uma capacidade de ultrapassar 200 km por hora, tem até 210 cavalos e um motor de 3,2 litros. Bem, agora vamos no final da lista e vamos ver o automóvel clássico mais caro do mundo. Estás preparado? Ela é a Ferrari 250 GTO. Bem, tinha de ser uma Ferrari, não é? Ela foi lançada em 1963, possui 300 cavalos de potência e foi vendido recentemente a um preço de... Estás preparado? 52 milhões de dólares por um comprador anônimo, imagine. Bem, essa foi a nossa lista de hoje de carros clássicos super raros e caros. Diz aí o que você achou nos comentários. Coloque aí sugestões, críticas, concordas, discordas, tem outras informações que podem desmentir algumas das que foram aqui apresentadas e coloque até sugestões para o próximo vídeo. Esperamos que possas ter gostado dessa lista e continue ligado ao canal. Até mais!